Olá, tudo bem com você? Meu nome é Ronaldo e esse é o canal Stop Now. Bom pessoal, hoje eu quero até pedir desculpa antes de começar o vídeo, porque a minha voz está, eu estou rouco, não está muito bom para me falar. Então vai ser um vídeo curto, não vai ser um vídeo longo como vocês estão acostumados, mas eu quero falar para vocês sobre o que está acontecendo nesse momento. Tá? Hoje é dia 23 de fevereiro, o dia que eu estou gravando esse vídeo. Bom, se a gente pegar do dia 1 de janeiro até o dia 23 de fevereiro, tem poucos dias, né? Mas já aconteceram muitas coisas, tá? É o Maduro sendo capturado na Venezuela, é o Trump fazendo uma publicação chamando o Obama e a sua esposa de macacos, é o Obama dizendo que os alienígenas são reais, mas ele não viu, nunca viu, mas ele sabe que são reais, e por ele ser um presidente falar isso, muitas pessoas agora acreditam e passam a acreditar. Quem não acreditava agora passa a acreditar em extraterrestre. Bom, outra coisa também que aconteceu foi o carnaval, muitas coisas aconteceram. Olha, ontem aconteceu o maior narcotraficante do México sendo morto, capturado e morto. Muitas coisas aconteceram, mas a notícia que está nos top 1, pelo menos nos top 3, desde novembro do ano passado até hoje, é o caso do Jeffrey Epstein. Bom, e a outra notícia que está de novembro para cá também falando muito sobre isso, pelo menos eu estou falando isso desde novembro, é a guerra contra o Irã. O avião está passando nesse momento, como vocês estão escutando aí. Bom, o que isso significa? A guerra contra o Irã, o caso do Jeffrey Epstein e tudo isso que eu já falei que aconteceu agora. Bom, a gente tem uma série de vídeos, uma playlist, você está vendo aí, que é a construção da nova ordem mundial. Tem 3 vídeos que eu explico sobre a construção da nova ordem mundial. Bom, esses 3 vídeos é um começo para você entender a série de vídeos que eu vou começar a fazer agora, que eu acho que, não sei se vai ser 2, 3 vídeos para isso. Vou fazer no máximo 2 vídeos, não quero fazer mais do que 2 não. Bom, a série, eu acho que não vou chamar esse nome, eu acho que eu vou chamar Pax Judaica. Bom, Pax Judaica, tá aí. Por que eu escolhi esse nome? Bom, na nova ordem mundial, bom, eu já falei para vocês que vai acontecer a Terceira Guerra Mundial, é inevitável, vai acontecer. E por que vai acontecer a Terceira Guerra Mundial? Bom, antes de explicar por que vai acontecer a Terceira Guerra Mundial, tem que saber por que os Estados Unidos vai atacar o Irã, por que os Estados Unidos está querendo a Groenlândia, por quê? Bom, eu já expliquei sobre isso nos vídeos da série que eu já falei aqui. Bom, mas resumidamente, eu disse que os Estados Unidos vai entrar em guerra contra o Irã, porque o objetivo de entrar em guerra contra o Irã é fazer com que Israel cresça. Porque o maior beneficiado nisso vai ser Israel. Bom, foi o que eu falei nos outros vídeos. Agora o vídeo é sobre a Pax Judaica. O que quer dizer isso? Bom, a Pax Judaica ficou muito mais famoso, conhecido no mundo, quando um professor chinês chamado professor Jiang Xuang começou a fazer uma série de estudos. Israel vai ser o grande país na nova ordem mundial. Mesmo Israel sendo pequeno, tendo poucos habitantes e estando numa área de vários conflitos. Bom, isso é bem interessante, por quê? Porque é isso. Porque, bom, pessoal, eu estudo Bíblia, eu estudo sobre as profecias. Aqui nesse canal tem uma série de vídeos que eu estou fazendo, o ano bíblico dos evangelhos.
Bom, então eu leio a Bíblia há muito tempo, eu leio a Bíblia, já fiz seminário para padre e tal, teologia. Bom, ah, o que que eu posso falar para vocês, tá? O que que eu posso falar para vocês? É que eu estudo Bíblia e as profecias há muito e muito tempo, desde 2004. Eu, a maior parte do tempo, eu sempre coloquei que ah, o papado, a Igreja Católica, era besta e que ela iria e vai ser, iria ser, né, a, a grande meretriz, e que ela vai dominar o mundo na nova ordem mundial. Bom, eu tinha esse pensamento até alguns anos atrás, tá? Já estava bem com uns 4 anos que eu comecei a mudar e já há 3 anos eu não tenho mais esse pensamento. Estudando os evangelhos, estudando as profecias, principalmente o livro de Ezequiel, o livro de Daniel, o livro de Apocalipse, o livro de Sofonias também, ele chega nesse momento, e Zacarias, tá? Bom, esse vídeo não é para falar sobre escatologia, né? Eu não vou falar sobre profecia nesse vídeo, vai ter um outro vídeo que eu vou falar sobre isso, que talvez será o próximo vídeo, por isso que é uma série série de vídeos chamado Pax Judaica. Ponto. O que isso quer dizer? Eu não tenho mais pensamento que a Igreja Católica é o centro da nova ordem mundial, e sim Israel. Precisamente Jerusalém. E se é Israel, Jerusalém, os judeus. E aí entra a questão dos sionistas, dos judeus sionistas. Bom, é importante dizer aqui que eu não sou um antissemita. Deus me livre, não sou. Até porque eu aprendi com Jesus a não fazer discriminação com ninguém. Por raça, por cor, por etnia, por ninguém, tá? Os judeus são pessoas como eu sou, como você é, e todos nós somos filhos de Deus. E, diferentemente de nós cristãos, eles não acreditam em Cristo, mas isso não faz com que eles sejam pessoas que devemos odiar. Não, temos que amar. Amar ao próximo como a ti mesmo. Bom, eu estou falando não dos judeus genericamente, mas eu estou falando dos sionistas. E o que é o sionista? Os sionistas, se vocês procurarem o que é o sionista na internet, vocês vão ver que é um grupo de pessoas da alta classe, riquíssimos, bilionários, que ajudaram a construir o Estado de Israel e amam o Estado de Israel e financiam, começaram a financiar o Estado de Israel antes mesmo do Estado de Israel ser Estado, e depois de 1945 começaram realmente a financiar o Estado agora de Israel, depois que foram dadas as hectares de terras e dadas aquelas terras de novo aos judeus e fazer com que volte Israel ao mapa. Bom, como eu falar isso? Como eu vou falar isso? O que são sionistas? Isso é o que eles dizem, e o que vai aparecer na internet. Mas sionista vai além disso. Os sionistas, primeiro, os sionistas são maçons. Segundo, sionistas são maçons. E se são maçons, são cavaleiros, descendentes dos cavaleiros templários. Bom,
o que é maçonaria, o que é cavaleiro templário. Vamos chegar ao denominador comum, tá? Bom, a Igreja Católica, o Império Romano com a Igreja Católica assim unidos, criaram um grupo chamado Templários, Cavaleiros Templários, onde essas pessoas eram seguranças das pessoas ao visitarem Jerusalém. Bom, os templários começaram a ficar mais do que seguranças e também os templários eram seguranças do papado e ficarem mais do que os seguranças do papado, mais do que seguranças das pessoas que iriam visitar Jerusalém, visitar o lugar santo onde Jesus andou. E aí começaram a ter conhecimento com a cabala daquela região, Jerusalém, Israel, a cabala judaica. E assim, detendo segredos ocultos, segredos secretos. Bom, o que isso tem a ver? Tem a ver que começou aí os templários a se rebelar contra a Igreja Católica e ser cavaleiros, mas não da Igreja Católica, mas sim cavaleiros da guarda dos segredos ocultos da cabala. Bom, talvez você até já viu falar sobre isso. Bom, a Igreja Católica criou outros cavaleiros e aí começaram a ameaçar os cavaleiros templários. E aí os cavaleiros templários foram ameaçados. E aí eles começaram a fazer cruzadas, a guerras contra os cavaleiros da igreja. Até quando chegou um dia que não dava mais para lutar contra os cavaleiros da igreja. E mesmo assim, eles tinham os segredos ocultos, os segredos mágicos, os segredos sobrenaturais da cabala judaica. E de demônios, vamos falar assim. Bom, pessoas já me falaram, Ronaldo, tu não consegue olhar muito para a câmera, né? Mas é porque às vezes eu me desconcentro, tá? Por isso que eu não olho tanto. Bom, mas voltando. O que acontece é que, como eles tinham os segredos ocultos, mágicos da Kabbalah, eles agora se infiltraram na própria Igreja Católica. E quando eles se infiltram na Igreja Católica, olha só, nasce nesse momento, nasce uma coisa que é a junção da igreja com o ocultismo. Da igreja, ela já tinha se unido quando Constantino se uniu com os cristãos da época, mas agora ela fica não só com os poderes sobrenaturais de Roma, ocultos de Roma, do mitraísmo de Roma, mas agora com o ocultismo judeu, o ocultismo de Jerusalém, o ocultismo da Kabbalah. Bom, eles se infiltram até que chega um determinado momento, que aí eu não vou explicar toda a história, porque o vídeo vai ficar muito longo, que eles se unem com eles se unem não, eles se fazem outra sociedade secreta, eles mudam o nome da sociedade secreta deles para maçonaria, Freemasons. E aí eles mudam porque eles estavam agora dentro da Igreja Católica, mas
personagens da Igreja Católica, dos templários que estavam dentro da Igreja Católica, brigam e aí eles vão sair e são perseguidos, mas continuam ainda com as esoterias, com as magias, com as coisas ocultas, agora não mais fazendo na igreja onde eles faziam, e agora fazendo em outra sociedade secreta chamada Maçonaria Freemasons. E daí, por causa disso, que a Igreja Católica começou a perseguir na história a maçonaria. Ela não perseguiu a maçonaria só porque a maçonaria é ocultista. Ela perseguiu a maçonaria porque a maçonaria veio da Igreja Católica com os templários que estavam na Igreja Católica da época, que brigaram como se fossem pastores hoje assim, como se fossem dois pastores numa igreja e eles brigam e o outro que sai vai lá e faz outra igreja. Pronto, é isso que aconteceu. E aí é por isso os que continuaram na Igreja Católica começaram a perseguir os seus irmãos templários, que agora fizeram outra igreja, que é a maçonaria, que também é ocultista, até uma temporada que essa maçonaria ela se une com agora não só não só católicos, mas agora ela sai da Igreja Católica, os membros saem da Igreja Católica, faz esse grupo secreto maçonaria, que é só as mesmas coisas, as mesmas magias que faziam na Igreja Católica, agora está fazendo agora em outro lugar secreto, mas aí eles acabam buscando outras pessoas, buscando engenheiros, buscando os pedreiros, buscando pessoas de personalidades que não era do alto clero da igreja, mas era do alto clero, mas de outras funções, de outras trabalhavam com outras coisas, como engenheiro, como médico, como várias e várias pessoas da alta sociedade de 1689, 1689 a 1700, tá? Bom, essa Freemason foi realmente perseguida, mas ela começou a ficar forte. E a Revolução Francesa foi um marco muito grande para os Freemasons, porque eles foram que fizeram isso, essa sociedade secreta que revolucionaram a França, de uma forma que o troco da Freemason foi pegar o Papa Pio VI em 1798, o general Berthier, um maçom, né, grande maçom grau 33 da maçonaria, foi lá e prendeu o Papa, e depois o Papa morre, né? Não morre no mesmo ano, não morre nos mesmos anos, mas morre pouco tempo depois. E aí a ferida mortal na Igreja Católica, e nessa ferida mortal na Igreja Católica nasce aí a maçonaria, e a maçonaria agora está com muita moral, porque ela vai governar o mundo colocando um símbolo, um ator chamado Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, foi o cara da França, o imperador do mundo por alguns anos, foi o símbolo máximo da Freemason, dominando toda a Europa, e aí dando uma ferida mortal na Igreja Católica. Bom, o que isso tem a ver com o judeu, com o judaísmo, com a nova ordem mundial? Bom, existiu uma pessoa do sobrenome Rothschild, que era judeu, e ele se uniu com
um cara chamado Adam Weishaupt, na Baviera. E esse homem do sobrenome Rothschild, que era judeu, eles eram os maiores, ele sendo judeu, ele era o maior financiador da Igreja Católica. Bom, se ele era judeu, porque ele não financiava o judaísmo, né? Por que ele não financiava os amigos, ajudava os amigos judeus? E sim, financiava outra religião. Os Rothschilds fizeram com que a Igreja Católica ganhasse muito dinheiro. E agora ele entra na jogada toda que eu estou falando. Por quê? Porque os Rothschild, quando foram expulsos os templários da Igreja Católica pelos outros templários e fizeram agora outra sociedade secreta com outro nome chamada Maçonaria Freemasons, os Rothschilds, né, com Adam Weishaupt, um grande maçom, ele entra nessa jogada e vira um maçom. E vira um maçom judeu. E vira um maçom judeu que financia a Igreja Católica e financia a maçonaria até que, como eu já falei, a maçonaria cria a Revolução Francesa. E a Revolução Francesa é financiada com o dinheiro de Rothschild. Mas vamos para o outro lado da margem do oceano, que existe um país chamado Inglaterra, a Grã-Bretanha. E a Inglaterra começou a fazer umas cruzadas, brigas, guerras com Napoleão. E essas brigas e essas cruzadas foram financiadas pelo Rothschild. Bom, ele financiou as duas guerras. Acho que você já viu sobre isso, já ouviu falar sobre isso. Se não, ele financiou as duas guerras. E ele foi que deu informações secretas para a Rússia e para a Inglaterra, no final da última batalha, ganhar de Napoleão e Napoleão perder. Porque esse era o plano do Rothschild. E o que tem a ver com isso que nós estamos falando? Tem a ver com que o vídeo já está grande, né? Bom, a aula é assim mesmo. Tem a ver porque o Rothschild, ele, para governar o mundo, chamou o filho dele, e aí, junto com o filho dele, ele chama e cria algumas famílias para governar a Europa, e governando a Europa, governava o mundo na época. E essas famílias são chamadas de 13 famílias. E os Rothschild é a família número 1, porque ela governou, inventou isso e governou isso. Mas nesse meio termo, surgiu outra sociedade secreta chamada de Illuminati. E os Illuminati surgiram no meio da Revolução Francesa. E quem eram os Illuminati? Os Illuminati, eles eram membros da sociedade secreta Freemasons com a sociedade secreta chamada Jesuítas, que é outra sociedade secreta. E quando eles se unem, cria os Illuminati. E os Illuminati são judeus, são Freemasons e são jesuítas. Mas o acreditar teológico deles é judeu. E aí, quando os Rothschilds criam as 13 famílias,
ele junta a sociedade secreta maçonaria, Illuminati e jesuítas. Bom, 3 sociedades secretas em uma sociedade secreta. Agora, bom, a Bíblia diz que Deus, Jesus e o Espírito Santo são 3 em 1, porque são 3 pessoas distintas em um só pensamento e que se juntando são um só. Não é isso que a igreja fala para vocês? O símbolo dos jesuítas, dos Illuminati e da maçonaria é que são 3 sociedades distintas com um só pensamento e com um desejo só e trabalham juntas, como se fosse isso. Bem interessante, né? Bom, o organizador dessas 3 sociedades secretas, agora que a Igreja Católica não tem mais moral, que ela foi dada ferida de morte e que os jesuítas, os Illuminatis e os maçons estão agora em cima, governando tanto a Grã-Bretanha, tanto a Rússia e tanto a França. Eles criam um projeto que coloca novamente Israel, que dá novamente para Israel terras aonde ela foi, onde era antes. Só que tem um problema, porque para dar essas terras para Israel, esses caras, que são judeus, eles são dessas sociedades secretas, eles têm que dar essas terras para o povo judeu, né? Os judeus. E por que eles têm que fazer isso? Por quê? Primeiro eles são judeus. E aí vem os sionistas. O que é sionistas? São pessoas grandes, bilionárias, que têm função, que têm o objetivo de fazer o Estado de Israel e patrocinar o Estado de Israel. Os Rothschild, as 13 famílias, eles, por mais que se dizem, alguns deles se dizem cristãos, mas são judeus. E isso é uma coisa a se pensar. Por que eles são judeus? E por que eles patrocinam Israel? Pô, mas agora, já que esses sionistas estão querendo fazer Israel, tem uma coisa complicada, porque para fazer o Estado de Israel, tem que tirar milhares, milhões e milhões de pessoas ali, que é a Palestina. Hoje, a Israel hoje é toda a Palestina. A Palestina, ela foi cortada, dividida, deram um pedacinho de chão só para a Palestina, onde é hoje, e tudo deram para Israel. Eu não sou antissemita, eu gosto dos judeus como irmãos, mas eu não gosto dos sionistas, porque ser antissionista não é ser antissemita. Antissemita é contra o povo judeu, antissionista é ser contra a ser-vergonhice da nova ordem mundial, porque quem coordena os Illuminati, as jesuítas e os maçons, como já te falei, são os judeus, são os sionistas judeus, liderados pelo Rothschild e coordenados pelas 13 famílias. Bom, por que eles têm que fazer um Estado de Israel? Por quê? Primeiro, eles têm Satanás como o seu Deus. E não tem, por mais sejam sionistas, sejam judeus, eles não acreditam no Deus verdadeiro. Eles não acreditam no Deus verdadeiro. Eles não acreditam no Pai de Jesus. O Deus deles é outro. Não estou falando dos judeus normais, estou falando dos sionistas, tá? E esse Deus que eles acreditam é o inimigo do ser humano. Não o inimigo de Deus, porque Deus não tem inimigo, Deus é muito grande para ter inimigo, mas sim o inimigo dos seres humanos. Chamado de diabo Satanás. Bom, e
lendo a Bíblia. Hoje não é o vídeo escatológico, não é o vídeo que eu vou explicar a Bíblia, mas lendo a Bíblia. Bom, lendo a Bíblia, tem uma profecia bastante interessante em Ezequiel. Abra a Bíblia em Ezequiel 37, por favor. Abra a Bíblia em Ezequiel 37. Por favor. Ezequiel 37, verso 26, 27 e 28. Já estou com meu óculos aqui e eu vou ler com vocês. Bom, diz assim: farei com eles aliança de paz. Será aliança perpétua. Estabelece-lo-eis. E os multiplicarei. E porei o meu santuário no meio deles. Para sempre. Tá. O santuário de Deus no meio de Israel. Para sempre. O meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, o povo aqui de Israel, será o povo de Deus, e vai estar um tabernáculo no meio de Israel, e o povo de Israel vai ser o povo de Deus. Verso 28 é interessantíssimo, diz assim: as nações, todas as nações do mundo, saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Então, o verso 28 diz: quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles, eu santifico Israel. Bom, aqui, os sionistas entendem que essa profecia é a profecia que Deus vai reconstruir o templo e que Deus vai fazer com que a terra de Jerusalém, onde é a Palestina antes, tinha que voltar a Israel. E aí eles fazem o projeto, e para isso acontecer tem que ter 2 guerras mundiais. Na verdade 3, né? Porque teve a guerra antes, um pouco, a guerra entre Napoleão, porque ele, como ator, ele fez o que pediram para ele. Mas uma das coisas que pediram para ele era conquistar aquela terra, e ele não conseguiu conquistar. Ele conquistou até o Egito, bem pertinho. Mas ele não conquistou Israel, não conquistou a Palestina. Muitos vão dizer que ele conquistou até a Líbia. Muitos vão dizer que ele conquistou até pertinho do Irã. Mas na verdade é que ele não conquistou. Então ele foi demitido do cargo. Bom, o que isso tem a ver? O que tem a ver que os sionistas falam que essa profecia tem que se cumprir. E aí eles fazem a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial dá certo. Rússia, Estados Unidos e Grã-Bretanha ganham. E aí devolvem as hectares de terra aos sionistas, a fazerem aquelas hectares, a povoar aquelas hectares de terra, os judeus, e chamam os judeus do mundo inteiro, que estavam espalhados por toda a América do Sul, por toda a América do Norte, por toda a Europa, por toda a Oceania, por toda a Ásia e por todo o Oriente Médio, a voltarem para aquelas hectares de terra que agora sim, agora Israel está feito. Mas tem uma questão, que aí vai ser no próximo vídeo. Tá grande o vídeo. Bom, os sionistas são satanistas. Os sionistas trabalham diretamente para o Satã. Os sionistas fazem tudo o que Deus
pede para não fazer. Bom, estamos agora vendo o caso do Jeff Epstein e todas as loucuras que está acontecendo e falando sobre ele. Bom, quem está por trás disso tudo, quem comanda sobre isso tudo, para quem o Epstein trabalha? Sionistas. Para quem o Pedire trabalha? Por sionistas. Para quem? Todos. Eu estou falando de todos, cara. Menos 2. Abraham Lincoln e Kennedy. Tirando esses 2. Todos os presidentes dos Estados Unidos beijam. Qual muro? Todos os presidentes dos Estados Unidos falam bem de qual religião? Tirando o cristianismo. Bom, é para se pensar. Bom, nesse projeto, nessa série chamada Pax Judaica, esse é o primeiro vídeo, contando a história dos sionistas, contando a história das 13 famílias. Bom, começou com os templários se envolveram na Igreja Católica, depois foram expulsos, fizeram a maçonaria, e depois que fizeram a maçonaria, se juntaram com outra sociedade secreta chamada Jesuítas, e aí formaram outra sociedade secreta chamada Illuminati. Dessa formação, das duas fizeram o Illuminati. E depois disso, eles começaram a reger toda a Europa, não mais a Igreja Católica, e sim eles, pessoas físicas, grupos secretos, reger toda a Europa, e aí dá início a um projeto secreto, que é a nova ordem mundial. E para essa nova ordem mundial acontecer, tem que acontecer três guerras. Já aconteceu 2 e precisa de outra. Se você desconfia de mim, leia os protocolos do sábio de Sião. Lá fala sobre as 2 guerras protocoladas. E lê também os arquivos de Jeff Epstein. Nos arquivos de Jeff Epstein diz que, como ele era um sionista, e todos esses bruxos, cara, maior alto escalão do mundo, são ou trabalham para sionistas. Se você ver nos arquivos do Jeff Epstein, lá diz que vai ter a Terceira Guerra Mundial. E a Terceira Guerra Mundial vai ser ocasionada por causa de Israel. E nos outros vídeos que eu expliquei que a guerra entre Irã e Estados Unidos não era a guerra para ajudar os Estados Unidos a ganhar petróleo, ou fazer com que o Irã não tenha ogivas nucleares. É simplesmente para fazer Israel grande. É para ajudar o Israel. Israel já tem muita tecnologia, é muito grande o exército Israel já tem um exército muito grande. Apesar deles ter só 3 milhões de pessoas, mas eles têm um exército muito grande. É um país muito tecnológico. Mas eles não vão conseguir dominar todo o Oriente Médio se não neutralizarem o Irã. E esse é o próximo vídeo, tá? Agora vamos para o próximo vídeo. Se você chegou até aqui, muito obrigado. O próximo vídeo vai ser sobre por que essas guerras. Por que os Estados Unidos entra em guerras? Por que aconteceu o 11 de setembro? Por que acontece terrorismo? Por que o terrorismo acontece? Bom, a aula de hoje foi falar o básico, o princípio do que está acontecendo. E se vocês não entenderem a história, vocês não vão entender o presente nem o futuro, né? Então, muito obrigado se você chegou até aqui.
se inscreva no canal, dê um like se gostaram do vídeo, um dislike se não gostaram. Eu acredito que o vídeo parte 2 vai sair domingo, tá? Então, muito obrigado. Valeu!